Damos continuidade aos trabalhos, apresentando o painel 2, Políticas Públicas e Tribunais de Contas Contemporâneos, ressignificando finalidade e alcance. Convidamos a virem à frente como moderador do painel, presidente da Ampicom, Stephenson Oliveira Victor. Como painelistas, convidamos o procurador do Ministério Público de Contas da Paraíba, Marcílio Toscano Franca Filho. Marcílio é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, com pós-doutorado em Direito no Instituto Universitário Europeu de Florença, professor de Direito da Arte na Universidade Federal da Paraíba, procurador do Ministério Público de Contas da Paraíba, árbitro suplente do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Foi assessor jurídico da ONU, professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Turim e Research Fellow do Colégio Carlo Alberto, ambos na Itália. Autor, entre outros, do Antimanual de Direito e Arte e do Direito da Arte. Convidamos também a integrar esse painel Procurador da República, Edilson Vitorelli. Edilson é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, recebe a saudação também desta plateia, com estudos no Max Planck Institute for Procedural Law. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, Visiting Scholar na Stanford Law School e Visiting Researcher na Harvard Law School. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é também coordenador de pós-graduação. Professor e coordenador de ensino na Escola Superior do Ministério Público da União, professor da graduação e mestrado da Universidade Católica de Brasília e procurador da República, autor do livro O Devido Processo Legal Coletivo, que logo mais será comentado por nosso mediador. Convido, então, o procurador Stephenson a conduzir este painel. Bom dia a todos. Satisfação muito grande estar aqui representando a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Ampicom, a convite do presidente da Atricom, dileto amigo, conselheiro Fábio Nogueira. E isso é muito simbólico do ponto de vista da atuação que as entidades têm tido no resguardo dos interesses de seus associados, uma vez que a nossa linha de atuação, tanto da Ampicom, Atricom, Audicom e a NTC, são exatamente de alinhamento, de atuação conjunta, atuação harmônica, em prol do engrandecimento, do aprimoramento, da efetividade do controle externo. Nós não podemos conceber, e a nossa percepção é de que não há possibilidade de haver um controle externo efetivo sem que qualquer um desses pilares esteja atuando em perfeita sintonia com os demais. Auditoria forte e independente, Ministério Público de Contas forte, independente e autônomo, e magistratura de contas forte e também independente em suas decisões. Isto é o que consideramos o norte ideal, e um evento dessa magnitude, o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em nossa visão, vem consolidar esse posicionamento que nós defendemos em nossa atuação associativa. Posicionamento harmônico, posicionamento de atuação e de comunhão de desígnios em prol do aprimoramento desse sistema que nos é tão caro e, em alguns momentos, não compreendido por alguns setores que, eventualmente, possam se sentir, de certa forma, incomodados com nossa atuação efetiva, né? Mas isso faz parte de um crescimento, de uma mudança de filosofia da própria sociedade, e a gente acredita que o controle só tem a crescer, ainda que, em alguns momentos, possamos ter alguns retrocessos, mas que, ao longo do tempo, o controle será cada vez melhor exercido no Brasil. Nesse sentido, eu me sinto muito honrado, inclusive, de estar aqui hoje mediando esse painel
e quero até fazer uma revelação. Estou diante de 2 professores, ao lado de 2 professores, né? Um deles até teve a participação efetiva até no início da minha carreira, porque o professor Edilson Vitorelli, cheguei a ser aluno dele virtual na rede LFG para concurso público, né? Então, assim, foi um dos que nos deu a possibilidade de galgar a vaga de procurador de contas através do concurso público. E o professor Marcílio Franca é um colega, um dos quadros mais preparados do Ministério Público de Contas, e também o citei recentemente na minha dissertação de mestrado, porque é um grande estudioso da eficiência do sistema de controle externo, da eficiência dos tribunais de contas. E, para nós, a medida da eficiência, ou pelo menos a tentativa de mensurar essa eficiência, talvez passe, professor Marcílio, pela compreensão da sociedade do papel dos tribunais de contas. Não há como defendermos a nossa atuação sem que possamos demonstrar de modo efetivo esses números. O presidente Fábio, ontem aqui, agradeço a presença e anuncio sua chegada, ontem falou de alguns números muito interessantes de atuação dos tribunais de contas. Eu comentava ainda há pouco, presidente, que, eventualmente, esses números, além de mostrarem a efetividade do sistema, também, por outro lado, podem gerar algum tipo de reação à própria atuação efetiva do controle externo. Então, o nosso papel é fazer esse controle se aprimorar, fazer esse controle crescer e fazer com que a filosofia, a cultura da sociedade aceite o controle, de forma que isso não seja um incômodo ao gestor público, mas sim um apoio à boa gestão pública. Falando dos nossos palestrantes de hoje, eu não tenho o currículo deles em mãos, porque até brinquei que eu ficaria sem fôlego para continuar na mediação, mas posso anunciar aqui, em primeira mão, que o professor Edilson Vitorelli retornou ontem do Japão, onde recebeu o prêmio Mauro Capelletti, que é concedido pela International Association of Procedural Law para o melhor livro de processo editado em todo o mundo. Livro esse, inclusive, que neste concurso foi apresentado em língua inglesa para que pudesse realmente concorrer. Então, nós estamos aqui diante do livro O Devido Processo Legal Coletivo. Esse livro já está à disposição ali com os livreiros que estão ali no saguão, já está à disposição para venda. Estou aqui mostrando em primeira mão que é um grande orgulho, primeiro autor brasileiro a ser reconhecido com essa laurea, com esse prêmio em nível mundial de processo. Realmente uma grande honra, professor, além de todo o seu currículo, além de toda a sua condição, ainda o termos aqui hoje com essa feliz coincidência de estar acabando de chegar, e parece que o livro acabou de chegar às suas mãos, né? Livro definitivo. Então, assim, é obra de interesse obrigatório, de uma doutrina de escola que podemos dizer que está agora laureada como uma das melhores do mundo e agora, especificamente, a melhor do mundo dentro da edição que foi concretizada. O professor Marcílio também dispensa comentários no que se refere à produção acadêmica. É um grande referencial, como eu disse, no estudo não digo acadêmico, mas no estudo científico da análise da efetividade do controle externo. Vários artigos publicados, livros publicados, acredito que tenha livros seus aqui fora também, né, professor Marcílio? Então, saiba que, para nós do Ministério Público de Contas, é uma grande honra tê-lo em nossos quadros e poder receber as suas orientações e compartilhar as nossas pesquisas que visam efetivamente ao aprimoramento do controle externo. Então, sem mais me alongar aqui nessa breve introdução, e mais uma vez agradecendo a oportunidade concedida pelo colega e amigo
conselheiro Fábio Nogueira, de Ampicom, participar efetivamente da participação da programação técnica do evento. Eu vou passar a palavra aqui aos nossos palestrantes e vou fazer o papel, como ontem o ministro Toffoli disse, de controlador aqui do tempo, nesse momento. E, posteriormente, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ou alguma indagação, nós podemos fazer o registro e, ao final, inclusive, repassarmos aqui aos palestrantes para, se for possível, se houver tempo hábil, para que isso possa ser discutido aqui nesse evento ainda. Tá? Muito obrigado a todos. Bom, eu vou pedir licença aos meus queridos amigos Stephenson e Marcílio para falar de pé, porque eu não me considero interessante o bastante para ser ouvido sentado. Queridos amigos, muito obrigado, em primeiríssimo lugar, pelo convite, por essa honra de estar aqui falando diante dessa plateia tão qualificada. Como o Dr. Stephenson disse, eu sou um professor de processo. Eu não sou do Tribunal de Contas, eu não sou da área do direito administrativo, do controle, então eu sou um outsider nessa atividade de vocês, mas isso acho que faz o nosso diálogo mais interessante, se não para vocês, pelo menos para mim, porque eu consigo aprender muito com vocês e conhecer muito mais de uma área sobre a qual eu sei muito pouco, espero. E eu trouxe uma discussão para nós aqui, Marcílio, Stephenson, numa situação, eu diria, numa encruzilhada entre o controle e o processo. Embora eu não seja do controle de vocês, eu sou de outro controle, sou do Ministério Público Federal, então acabo atuando também em matéria de controle. E nós tivemos no ano passado, no ano retrasado, na verdade, né, no ano passado, uma mudança significativa do direito brasileiro, que foi a LINDB, a introdução dos novos artigos, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Eu participei de vários eventos que estão, inclusive, no YouTube, relacionados aos movimentos que os tribunais de contas protagonizaram, relacionados ao veto, ao pedido ao então presidente da República de veto a essas inovações da LINDB. Eu diria que, apesar delas não terem sido integralmente vetadas, os piores dispositivos foram vetados. Então, a lei foi promulgada e o que eu quero tratar com os senhores aqui hoje é o que nós podemos construir em cima da LINDB, dessa norma que agora, que antes interessava ao direito civil, antes interessava ao direito internacional privado, e agora nos interessa ao direito administrativo, e o que a gente pode construir em cima dela. A gente sabe, todos os senhores sabem, que o direito tem aquela coisa da norma que pega e da norma que não pega. Se a LINDB pega ou não pega, é uma coisa que vai ter a ver muito com aquilo que a gente vai fazer com esses dispositivos que lá estão. Tem passador aí dos slides ou vocês vão passar para mim? Tem aqui. Obrigado. Nossa, que tecnológico isso. Vamos ver se eu sei usar. Bom, a LINDB são 11 artigos, mas eu vou tratar de e apenas um artigo. Então, espero ficar aqui 40 minutos com vocês tratando de um único artigo da LINDB, que é esse. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E aí eu quero que a gente faça juntos uma releitura desse texto. Nas esferas administrativa, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Meus caros, isso significa que é ilegal que o administrador público decida sem levar em conta as consequências práticas da decisão,
quando decide com base em valores jurídicos abstratos. Pois bem, o que se fez, o que a Lindbe fez então? A Lindbe determina que o administrador, o nosso fiscalizado, nosso controlado, projete no passado futuras consequências daquele ato que será adotado antes de decidir de que maneira ele vai se comportar. Percebam que isso é uma mudança de paradigma muito significativa, porque até aqui as decisões iam sempre do passado para o futuro. Você olhava o ordenamento jurídico, que é um dado, você olhava os motivos da decisão, como a gente estuda lá no direito administrativo, que também são pretéritos, e a partir do passado você decidia para o futuro. O que o legislador fez na Lindbe foi mudar a ordem dessa flecha do tempo e dizer que agora você decide com base no passado, mas também com base numa projeção das consequências futuras. Então, você projeta do passado as consequências futuras daquele ato antes de concretizar ou como fundamento para concretizar o valor jurídico abstrato que você pretende concretizar. Se vocês ainda não perceberam o impacto que essa mudança tem no direito administrativo, percebam que, embora seja difícil definir o que é um valor jurídico abstrato, e é difícil mesmo, tanto é que o decreto que regulamentou a Lindbe, o decreto 9830, diz que um valor jurídico abstrato é aquele com alto grau de abstração. É isso que está. Eu fiz questão de copiar, senão vocês iam achar que eu estava depreciando o decreto, né? Então, esse é o texto literal do decreto. O valor jurídico abstrato é aquele que está previsto numa norma com alto grau de abstração. Definir o que é um valor jurídico abstrato, de fato, não é muito fácil. Mas o valor jurídico mais abstrato do direito administrativo é a discricionariedade. É a conveniência e oportunidade concretizada na supremacia do interesse público. Ou seja, o legislador acaba de integrar ao conceito de juridicidade as consequências práticas da decisão administrativa. Então, a discricionariedade acabou de sofrer, vou dizer isso de novo, a discricionariedade administrativa acabou de sofrer o seu mais duro golpe dos últimos 30 anos. Nada restringiu a discricionariedade administrativa como a Lindbe o fez no seu artigo 20, ao dizer que, ao concretizar o juízo de conveniência e oportunidade, que é um valor jurídico abstrato, o administrador deve levar em conta as consequências práticas da decisão. E, em não o fazendo, decide de maneira ilegal, porque as consequências práticas da decisão são uma determinação legal de fundamentação contida numa lei, na lex legum, na lei maior das normas, na lei das leis, a lei de introdução às normas. Cá para nós, quem escreveu isso não pensou nisso. Mas, enfim, né? Quem escreveu isso achou que levar em conta as consequências práticas da decisão era que vocês iam passar a mão na cabecinha do gestor quando ele chegasse lá com uma decisão ilegal, mas que mas deu um bom resultado, então coitado, né? Não vamos puni-lo por isso. Quem escreveu pensou isso. Eu sei porque as pessoas que escreveram falaram isso publicamente em todos os lugares possíveis e imagináveis. Então, não estou inventando isso. As pessoas que escreveram disseram que era isso que elas queriam.
que havia um excesso de controle no Brasil e que a intenção da Lindbe era se contrapor a esse excesso de controle. Se era essa a missão, sinto muito, missão descumprida, não é isso que está escrito no texto que o Congresso Nacional efetivamente aprovou. E isso é uma coisa muito boa, porque, como diz Hans Huber, a discricionariedade é o cavalo de Troia dentro do Estado de Direito. A discricionariedade é a justificativa para qualquer coisa que você tenha feito e não devia fazer, mas você diz, não, mas isso é um ato discricionário, então há um juízo de conveniência que eu tinha legitimidade para fazer. Esse cavalo de Troia foi, portanto, agora expulso, ou em grande medida repudiado, pelo novo artigo 20 da nossa Lindbe. Essas conclusões estão resumidas aí para vocês nesse material, que fica à disposição. Eu quero ressaltar só uma para não prendê-los muito. Que palco maravilhoso esse. Pessoal, parabéns a vocês pela organização. Como a reforma da Previdência vai ser promulgada agora, né? Eu sempre digo que eu sou muito feliz de poder fazer palestras, mas sobretudo quando é em cima do palco. Porque o sonho de todo artista é morrer no palco, né? Você conversa com um artista, qual é o seu sonho? Você fala aposentar, né? Nosso sonho é aposentar, eu quero aposentar, quero ver quanto tempo falta para aposentar, né? Você conversa com um artista, ele fala que o sonho dele é morrer no palco, né? Eu falo que o meu sonho é morrer dando aula e assombrar uma turma de alunos que pensem nisso para sempre. Nenhuma decisão administrativa é válida se apoiada apenas no juízo de conveniência e oportunidade do administrador, sem que este juízo seja contrabalançado com as consequências práticas da decisão. É isso que está no artigo 20 da Lindbe. É isso que está escrito no artigo 20 da Lindbe, e é isso que nós, tribunais de contas e Ministério Público, temos agora o dever de controlar. É isso que a Lindbe nos impõe, o dever de controlar. Então, talvez no exercício das nossas competências preventivas, o que nós devêssemos fazer, em primeiro lugar, uma recomendação, para que os gestores integrem a sua motivação, a avaliação das consequências práticas das decisões discricionárias que estão adotando. Acho que esse talvez seria o nosso primeiro passo, né? Se a gente... professor gosta de dar tarefa, né? Então, se a gente puder sair daqui com uma tarefa, a primeira tarefa seria: nós precisamos exercer nossa competência preventiva e recomendar aos gestores que passem a agir de acordo com as consequências práticas das suas decisões. Pois bem, eu acho que eu avancei uma mais aqui. Isso. Então, em outras palavras, não pode mais existir no ordenamento jurídico brasileiro ato discricionário que esteja fundado unicamente na prerrogativa do administrador definir o que é o interesse público e, em seguida, concretizar o interesse público. A Lindbe removeu expressamente mais um significado, mais um imenso pedaço daquilo que se convencionava chamar de núcleo da discricionariedade. Então, agora, entre duas decisões, aquele velho exemplo de Eli Lopes Meireles, entre duas decisões igualmente lícitas, não cabe ainda a escolha livre do administrador. Entre duas decisões igualmente lícitas, cabe a avaliação das consequências práticas da adoção de uma e de outra. E, após essa avaliação, aí sim, a escolha do administrador. Se essa avaliação, claro, indicar que aquelas duas decisões têm o mesmo peso em termos de consequências práticas. Aí, claro, remanesce a legítima competência constitucional do administrador para tomar essa decisão. E isso, claro, tem que constar da motivação. Não adianta se pensar em uma intuição de motivo. Não se faz motivação por intuição. Então, a motivação, esse item
deve constar explicitamente da motivação, tal como qualquer outro item que deva constar da motivação de um ato administrativo. Não cabe se imaginar que esse item será produto da intuição, da leitura, da subjetividade do intérprete. Esse item tem que constar nos pareceres, nos arrazoados, naquilo que justifica a adoção daquela decisão. Mas o ponto que eu quero tratar com os senhores é o seguinte: tudo bem, está até aí tudo bem, mas como fazer isso? Né? Supondo que os senhores até aqui concordam comigo e acham que a LINDB de fato tem esse conteúdo, eu acho muito difícil dizer que ela não tem, porque está escrito lá, né? É uma coisa bem textual. Mas como? Como concretizar uma análise consequencialista? Várias pessoas têm discutido isso. E a LINDB deu um grande passo no sentido da adoção do consequencialismo no direito brasileiro. Pois bem, para a gente operacionalizar isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é consequencialismo. Na verdade, consequencialismo, e eu venho estudando isso febrilmente, consequencialismo é um feixe de concepções filosóficas diferentes que começaram lá com Jeremy Bentham e com John Stuart Mill, que tem muitas divergências entre si, mas que tem de comum a ideia de que o que legitima uma decisão é o seu resultado, é aquilo que ela produz de bem-estar num determinado sistema. Então, nenhuma conduta, para um consequencialismo puro, nenhuma conduta é boa ou má em si. O que são bons ou maus são os resultados. Logo, as ações boas são as que produzem bons resultados e as ações más são as que produzem maus resultados. Isso é Claro que eu estou aqui falando o mínimo, né? Só para a gente poder prosseguir com bases comuns. Esse é o famoso... Essa questão do consequencialismo ficou muito conhecida no famoso dilema do bonde, que, ao contrário do que muitos imaginam, não foi inventado por Michael Sandel, foi inventado por Philippa Foot, uma filósofa inglesa, em 1976, e Michael Sandel faz referência a esse problema, e aí muita gente acha, como o livro do Michael Sandel é mais popular que o da Philippa Foot, muita gente acha que isso é do Michael Sandel. É o famoso dilema do bonde. 5 pessoas estão no trilho do trem, você pode mudar a alavanca para direcionar o bonde para matar uma única pessoa, em vez de matar 5 pessoas. E aí, Philippa Foot pergunta se é moral que você, que é aquela pessoa ali, vire essa alavanca do bonde. Para que vocês não durmam aqui, Dr. Stephenson, e participem um pouco comigo, vocês já tiveram agora, eu sei, um painel mais dialogado do que esse que nós estamos fazendo, mas que para vocês não dormirem, eu queria ousar aqui perguntar a vocês, pedir a vocês que se imaginem como condutores desse bonde e me respondam quem é que viraria o bonde, se você fosse aquela pessoa ali, quem é que direcionaria o bonde para matar apenas essa pessoa aqui? Faça a gentileza de levantar a mão, por favor. Quem é que redirecionaria o bonde? E quem é que não redirecionaria o bonde e deixaria morrer os 5? Levante a mão, por favor. A minoria, né? Então, a maioria viraria o bonde. Pois bem, o segundo cenário é o seguinte. Imagine que o bonde está desgovernado do mesmo jeito, você percebe que tem uma pessoa gordinha perto de você. Se você jogar o gordinho no trilho do trem, o bonde vai atropelar só ele, e isso vai ser suficiente para parar. O que foi, Marcílio? E o bonde vai parar, e não vai matar os outros 5, e mais um cachorro, que estão no trilho do trem. Quem é que jogaria o gordinho no trilho do trem? Vejam que os 2 exemplos, do ponto de vista consequencialista, são rigorosamente iguais, né? Os resultados são exatamente os mesmos, embora vocês não tenham tido a mesma segurança em jogar a pessoa, que não é o Marcílio, nos trilhos, do que em virar a alavanca do bonde. Na verdade, vários estudos empíricos já foram feitos sobre esse dilema. Esse é um estudo que foi feito por 3 autores italianos.
avaliando, fazendo essa pergunta a participantes que eu acabei de fazer a vocês. Eu não preciso explicar isso para vocês, a questão é, se nós fôssemos consequencialistas apenas, essas barras deveriam estar exatamente iguais. Porque o primeiro exemplo é o da alavanca e o segundo exemplo é empurrar o estranho. Elas tinham que estar exatamente o mesmo tanto de preto e o mesmo tanto de cinza. Como elas não estão, vocês percebem que, e é isso que os estudos empíricos demonstram, os seres humanos não são puramente consequencialistas, mas também não são puramente deontológicos. Nós não somos as pessoas que Kant queria que nós fôssemos. Nós somos um pouco deontológicos e somos um pouco consequencialistas. Depende do contexto e da gravidade do ato que é preciso praticar para se chegar às boas consequências. Isso é muito importante para que a gente trabalhe o consequencialismo na LINDB. Que tipo de consequencialismo a gente vai poder extrair da LINDB? Mas olha, todos nós somos um pouco consequencialistas, né? Até para contratar macumba, a gente só quer pagar após o resultado. As pessoas são um pouco consequencialistas em tudo, em qualquer circunstância. E agora já tem, inclusive, para pessoas especializadas em resolver problemas judiciais na macumba. Né? Então, para vocês verem, ainda não tem para resolver problema no Tribunal de Contas, mas imaginem que se procurar, né, não vai demorar isso aparecer. Mas eu achei legal demais esse aí, porque ele resolve várias coisas, traz a pessoa amada e resolve o problema com o juiz, né? Tudo ao mesmo tempo. Acho que a única coisa que não resolve é o problema de português, mas fora isso, traga o nome do meritíssimo e ele ficará tão doce quanto mel de abelha. Não é? Demais. Pessoal, o ordenamento jurídico é consequencialista? De modo geral, não, né? Na verdade, a essência do direito é ser deontológico. Faça o que você tem que fazer e pronto. Não interessa se o resultado é bom ou ruim. Mas é verdade que há aberturas consequencialistas no direito. O legislador faz juízos consequencialistas e juízos deontológicos. A lei de responsabilidade fiscal é deontologia pura. Cumpra a regra, cumpra os limites. Mas cumpra os limites. Mas cumpra os limites. Tem o limite, tem que cumprir o limite. A LRF é muito deontológica. A 8666 não. A 8666 é consequencialista em várias circunstâncias. Na dispensa de licitação, por exemplo, a 8666 é basicamente consequencialista. Ela fala, é pior licitar do que não licitar. Então, tudo bem, não precisa licitar. Então, o próprio legislador, em muitas circunstâncias, faz juízos consequencialistas para definir determinadas normas. Em outros países também, isso aqui é uma questão americana que eu não vou me prender muito. Agora, às vezes nem são bons, né? Um dos dispositivos consequencialistas mais horrorosos que nós temos é a suspensão de liminar, que permite que o presidente dos tribunais suspenda medidas liminares por razões consequencialistas. Não porque as liminares estejam erradas, mas porque vão causar grave dano à saúde, economia e segurança públicas. Isso é um raciocínio puramente consequencialista, autorizado pela lei. Então, o consequencialismo em si não é uma coisa que surgiu com a LINDB. O que surge com a LINDB é um amplo espectro de consequencialismo para o universo dos atos administrativos. É isso que surge na LINDB. Então, nós vamos tentar casar um sistema jurídico deontológico, faça isso, não faça aquilo, com alguns aspectos consequencialistas. E aí o que eu quero trabalhar aqui com vocês nesses minutos finais é um guia prático para o controle consequencialista dos atos administrativos. Daqui para frente, fui eu que inventei, certo? Então, até aqui, eu estou interpretando a lei. E acho que até aqui, o que eu estou dizendo é a LINDB, é o texto da LINDB, e eu não vejo muita... Eu acho que eu consigo defender isso com muita tranquilidade com base no texto da lei. A questão é que a LINDB, de fato, não nos disse
que consequências ela queria que fossem avaliadas, de que jeito essas consequências são avaliadas, até que ponto essas consequências podem afastar as normas expressas que impõem determinada conduta. Então, daqui para frente, eu estou fazendo essa advertência, é um guia que eu inventei sobre como compatibilizar o consequencialismo com a deontologia que é inerente ao sistema de legislação administrativa. Premissa número 1 dessa minha proposta. Nós temos que adotar um consequencialismo que eu chamo de consequencialismo moderado. Como nós não somos puramente consequencialistas e também não somos puramente deontológicos, eu acho que a gente tem que dizer que existe um limite para o consequencialismo dentro do direito. A gente não pode dizer que o pior ato do mundo seria justificável se acarretasse as melhores consequências do mundo. Então vai haver um limite. Que limite é esse? Só o caso vai dizer, não tem como botar esse limite rigidamente em um determinado ponto. Mas é fato que tem que ser uma premissa que consequências sozinhas não são suficientes. Elas têm que estar compatibilizadas com os mandamentos legais. Segunda premissa, tratar de consequencialismo no direito administrativo significa tratar de políticas públicas que são complexas, num contexto de um sistema constitucional que também é complexo, porque é um sistema constitucional que quer realizar vários valores ao mesmo tempo. Então, nós não podemos adotar aquilo que a gente chama de consequencialismo monista, que é o consequencialismo que valoriza apenas uma consequência. O consequencialismo de Bentham, por exemplo, é um consequencialismo monista, que valoriza apenas uma consequência, a felicidade dos envolvidos. Nós vamos ter que adotar um consequencialismo pluralista, que valoriza vários tipos de consequências, várias espécies de consequências, num contexto de um sistema constitucional que é complexo e que quer realizar vários valores, e num contexto de políticas públicas que são complexas e que querem realizar vários valores. Duas premissas apenas, então. São essas as duas. Consequencialismo moderado e pluralista. Duas premissas. Segundo ponto. Quais consequências a gente deve ponderar? Quais? Consequências econômicas, né? Muita gente que fala sobre consequencialismo é focado em consequências econômicas. São essas? Ou são as consequências de maximização de direitos fundamentais? Ou são as consequências de equilíbrio de contas públicas? Consequências de curto prazo ou de longo prazo? Consequências para a maioria ou para grupos minoritários? Consequências concretas ou consequências pretendidas, supostas, projetadas, mas não realizadas? Que tipo de consequências? Isso também não está escrito na LINDB. Então, eu também fiz uma proposta para tentar resolver isso. Eu proponho que a gente avalie 7 consequências, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar daí, mas são 7 consequências. Primeiro, eu vou falar muito rapidamente aqui para a gente poder caminhar para o final. Microconsequências. Consequências diretamente incidentes sobre o grupo destinatário da medida. Então, se é educação, consequências sobre os alunos. 2, macroconsequências. Consequências que incidem sobre o entorno do grupo destinatário e não apenas sobre ele. Quem é que vai pagar, que impacto colateral, que efeito colateral isso causa. 3, tempo, consequências de curto, médio e longo prazo. 4, maximização do bem-estar em comparação com outras alternativas. O que poderia ser feito se isso não fosse feito? Como é que eu maximizo o bem-estar do grupo? 5, representatividade. São essas consequências que o grupo quer? Até que ponto essas consequências são representativas dos desejos dos administrados? 6, distribuição. De que modo essas consequências se dirigem para os diferentes grupos sociais? Claro que é muito mais grave se determinadas consequências incidem sobre os grupos mais pobres, mais fragilizados, mais depauperados, do que se essas mesmas consequências incidirem sobre os grupos mais ricos. Isso também tem que ser levado em conta. E, por fim, economicidade. Quão caras são essas consequências? Então, são 7 parâmetros. Em cima desses 7 parâmetros,
nós vamos usar 6 critérios analíticos. Primeiro, um critério de consequencialismo moderado. Não dá para levar em conta apenas as consequências. Isso realiza aquela premissa que a gente tinha estabelecido. 2, um consequencialismo concreto, que enfoca as consequências reais, não as desejadas. Isso aqui é a realização do ditado mineiro, doutor Stephenson, nós somos conterrâneos mineiros, de que o inferno está cheio de boas intenções. O que interessa são as consequências que foram realizadas, não as consequências desejadas. 3, um consequencialismo maximizante. As consequências são comparadas com as alternativas disponíveis. 4, agregado. O saldo das consequências positivas e negativas, porque tem consequências positivas e negativas nas políticas públicas. 5, um consequencialismo não igualitário, que valora de modo distinto a incidência de consequências sobre grupos mais ou menos vulneráveis. E 6, um consequencialismo avesso a perdas. Consequências que geram prejuízo são mais graves que consequências que impedem lucro, ainda que de mesmo valor. Isso é um conceito econômico que o pessoal que é da economia sabe. Os seres humanos são, em regra, avessos a perdas, então a gente precisa estabelecer um consequencialismo que seja, em regra, avesso à perda. Isso é a mesma coisa estabelecida de outro modo. Então, são 7 universos de consequências que são analisadas a partir de 6 indicadores para aí sim se chegar à prática do ato administrativo. Então, é a mesma coisa, só que estruturada num quadro que eu bolei hoje às 5h06 da manhã. Eu estava me preocupando cada vez mais que esse negócio estava ficando muito complexo para poder explicar em pouco tempo. E muita gente provavelmente diria, mas o gestor público, se eu estivesse dando essa palestra para gestores públicos, provavelmente já estaria sendo apedrejado, né? Porque alguém vai dizer, o gestor público nunca vai fazer isso. Pessoal, o gestor público faz coisas que a gente imaginava que ele nunca vai fazer. Se você conversar com um aluno de 5º semestre, falar que o prefeito de Divino das Laranjeiras, lá em Minas Gerais, precisa aplicar 8666, ele vai dizer que esse sujeito nunca vai conseguir, porque a lei é muito complexa. Então, eu acho que se a gente desempenhar a nossa função educativa, preventiva, e se a gente conseguir mostrar isso aqui, eu acho que é possível que isso seja implementado. E vou mostrar, e para garantir que vocês não achem que isso é uma utopia, que eu vim aqui fazer vocês perderem 40 minutos apreciando, eu fiz 2 exemplos práticos para mostrar que isso não é assim tão difícil. Imaginem, por exemplo, que um gestor queira aplicar mais que o mínimo constitucional em educação. Essa é uma decisão discricionária, certo? Ele é obrigado a aplicar o mínimo. Acima do mínimo é uma decisão discricionária. Se vocês analisarem isso, e está feito aqui, da perspectiva das microconsequências, macroconsequências, do aspecto temporal, da maximização do bem-estar e alternativas, da representatividade, da distribuição e dos aspectos econômicos, vocês vão ver que todos esses 7 aspectos de consequências são facilmente justificáveis. Facilmente justificáveis. Então, eu digo isso com muita tranquilidade. Eu fiz essa brincadeira sobre gestores, mas eu devo dizer aos senhores que eu fui chefe de assessor, antes de ser do Ministério Público, eu fui procurador do Estado de Minas Gerais, chefiei várias assessorias jurídicas no governo do Estado de Minas Gerais, licitei alguns bilhões. Então, quando eu falo isso, eu falo com a consciência de quem já esteve do outro lado do balcão, com muita tranquilidade. Eu acho que isso é perfeitamente factível num parecer jurídico quando você tem um ato como esse, um ato que é o gestor que quer gastar mais que o mínimo em educação. Agora, vamos comparar isso com o segundo exemplo. O gestor de Macuco, no Rio de Janeiro, caso real, que quer construir um pórtico no município. Sabe o que é pórtico, né? Aquelas coisas horrorosas que foram construídas no Brasil inteiro para você poder entrar na cidade. Bem-vindo a Macuco. O município do Rio de Janeiro, do Macuco, no Rio de Janeiro, e eu peguei aleatoriamente na internet, mas tem vários municípios que fizeram isso, queria gastar dinheiro público construindo um pórtico municipal. Se você fizer essa mesma apreciação de consequências, você vai ver que a decisão claramente não se sustenta.
A única coisa que sustentava esse tipo de dispêndio público era dizer: isso é uma decisão discricionária. Sinto muito, isso não é mais legal. Analisadas as consequências práticas dessa decisão, que estão analisadas aí, você vê com muita clareza que a Lindbe proscreveu esse tipo de atuação, esse tipo de obra, esse tipo de atuação meramente voluptuária que se implementava nessa ótica, nessa lógica do quem manda aqui sou eu. Esse ato é discricionário, quem manda aqui sou eu vou fazer isso e ponto final. Então, ao contrário do que talvez pareça, quando eu explique isso abstratamente, quando a gente desce para o nível da concretude, fica muito fácil perceber que as consequências práticas desse tipo de decisão não atendem à legalidade. E aí você diz, tá bom, então esse ato é ilegal? É ilegal, e deve ser desfeito, e deve ser controlado, porque não considerou as consequências práticas da decisão. Vocês concordam comigo que todo mundo sempre soube disso? Todo mundo sempre soube que essas decisões não deviam ser tomadas, que municípios pequenos, precários, não deviam estar fazendo festa do peão, não deviam estar fazendo festa do não sei o quê com dinheiro público. Todo mundo sempre soube disso. Só não havia um fundamento legal de controle para essas decisões. Agora há um fundamento legal de controle para essas decisões. Então, nós sabíamos disso instintivamente. A construção, nessa situação, é ilícita e viola o artigo 20 da Lindbe. A conclusão é essa e acho que com muita tranquilidade a gente pode dizer isso. E por isso que eu estou dizendo, e por mais que eu esteja dizendo isso com tranquilidade, não estou dizendo com simplicidade, porque isso é uma mudança de paradigma. Isso é uma imensa mudança para o direito administrativo brasileiro. Agora, de outro lado, nós devemos aceitar, e é isso que os gestores queriam, né? Nós devemos aceitar atos ilícitos quando as consequências forem boas? Sim, desde que, somada a essa análise consequencialista, nós tenhamos dois aspectos. Primeiro, que a reprovabilidade do ato não supere suas consequências positivas. É o famoso exemplo do sujeito que devolveu o dinheiro integralmente porque aplicou em ações na Bolsa de Valores. E foi bem sucedido e, portanto, não há que ser punido porque ele ganhou dinheiro público. Não, nesse caso não tem jeito. O simples ganhar aí não supera a reprovabilidade de ter assumido um risco que era ilícito. E segundo, e muito importante, que a motivação seja contemporânea à prática do ato. Não se pode pretender construir uma justificativa consequencialista a posteriori, dizendo que esse ato se justifica porque foram geradas tais e tais consequências. A consequência justifica o ato? Sim, desde que a motivação seja pretérita, desde que seja contemporânea ao ato, antes do ato ser questionado. Se a consequência for contemporânea ao ato, eu sou a favor, se ela foi valorada e foi valorada nos limites que o gestor podia conhecer naquele momento, eu sou a favor de que não haja punição nesse caso. E aí eu estou de pleno acordo com os autores da Lindbe. Eu acho que realmente, se o sujeito avaliou, se ele explicitamente ponderou as consequências do ato, a ilicitude, e viu que o mal menor era praticar o ato ilícito e motivou isso, eu sou a favor, e acho que a Lindbe sustenta isso, de que não haja punição nesses casos. Mas percebam que isso é só uma face da moeda, não é a única face da moeda, como se imaginava que seria. Então, nem tudo é punição. Eu acho que nesses casos, sim, a gente pode e deve afastar a legalidade estrita. E basicamente é isso. Decisões que não ponderam as consequências não podem ser consideradas inocentes em retrospecto. A gente precisa trabalhar
para que a valoração das consequências práticas da decisão seja feita e compreendida pelos gestores como um aspecto fundamental da sua atividade. Um aspecto absolutamente fundamental da sua atividade depois da LINDB. Isso pode nos ajudar, inclusive, a tapar aquilo que eu chamo de alguns buracos negros do controle. Coisas, como eu disse, que todo mundo sempre soube que não deviam ser feitas, mas que não havia jeito de dizer que eram ilegais. Por exemplo, emendas parlamentares. A LINDB pode nos ajudar a resolver o problema das emendas parlamentares, que é um dos buracos negros do controle. Uma análise consequencialista autoriza que 5,73 milhões de reais em verba pública federal num ano de auge da crise econômica, que foi 2017, tenham sido utilizados para pagar apresentações musicais em festas de municípios? A mim parece que não. E, no entanto, o foram. Vários músicos de qualidade musical, devo ressaltar, amplamente duvidosa, foram remunerados com recursos públicos federais em um total de 5,73 milhões de reais em 2017 por emendas parlamentares. Isso é um buraco negro de controle. Agora não é mais, porque uma análise consequencialista não sustenta isso. E um outro é contingenciamento. O contingenciamento orçamentário também precisa ser trabalhado do ponto de vista das consequências da decisão de contingenciar. É óbvio que o Poder Executivo pode e deve contingenciar, não é isso que eu estou discutindo. A questão é onde contingenciar. Até aqui, a resposta era: isso é uma competência discricionária. A partir daqui, a resposta é uma competência discricionária desde que devidamente ponderadas as consequências práticas da decisão do corte, de onde esse corte vai ocorrer. Como eu sei que isso é um tema realmente muito complexo, eu escrevi um artigo sobre isso que ainda não foi publicado. Mas, em homenagem ao convite que recebi dos queridos amigos aqui do Tribunal de Contas do Paraná, aos quais eu quero fazer uma especialíssima saudação na pessoa da doutora Antonella Macedo, que foi quem me estendeu esse convite, eu disponibilizei a versão preliminar desse texto, que é o conteúdo dessa palestra, gratuitamente para vocês, lá no academia.edu, que é um site de troca de papers científicos. Se vocês entrarem nesse link aí, bit.ly/consequencialismo, vocês já caem direto no site do artigo. Você tem que fazer um cadastrinho, mas é grátis, lá do academia.edu, e você pode baixar o artigo completo com o inteiro teor do texto que eu escrevi, que embasou a construção dessa palestra. Na verdade, a palestra também embasou o texto, porque eu fui fazendo um e outro, e quanto mais eu preparava a palestra, mas eu mexia no texto, e aí o draft desse texto está lá disponível, bit.ly/consequencialismo. Leiam, vamos conversar sobre isso, esse é um assunto muito novo, mas eu acho que nós temos uma grande missão para os próximos 10 anos. Nossa nova fronteira, nosso horizonte, nossa corrida do ouro, nossa viagem para o oeste é tentar fazer com que o controle judicial e o controle externo de políticas públicas também leve em conta as consequências práticas da decisão. Se nós conseguirmos usar esse fundamento legal para isso, nós estaremos armados com um caminho muito mais, eu diria, razoável para produzir aquilo que, no fundo, todos querem, que são resultados sociais significativos. Ninguém controla por controlar, ninguém pune por punir. Tudo que a gente faz, e o Dr. Stephenson disse isso na sua fala introdutória, tudo que a gente faz é com o propósito de produzir para a sociedade que nos remunera resultados significativos. E produzir isso do ponto de vista das consequências dos atos é um horizonte, uma terra muito fértil, se a gente souber cultivá-la bem.
Meu e-mail está aí, fiquem à vontade, edilsonvitorelli@gmail.com. Muito obrigado. Parabéns, doutor Edilson Vitorelli. Brilhantes reflexões acerca, especialmente desse tema que, em alguns momentos, é um tanto mitificado, a questão do consequencialismo. Eu queria até, rapidamente, fazer uma indagação, porque a sua última frase me chamou a atenção, quando o senhor falou do consequencialismo também nas decisões judiciais, né? E um grande dilema que nós sabemos que os gestores públicos se deparam é justamente quando, na concretização dos direitos fundamentais, o cidadão busca o provimento judicial para que possa ter acesso a algum desses direitos, especialmente, digamos aí, um exemplo clássico é o da saúde, né? E muitas vezes isso conflita com a possibilidade orçamentária e financeira do ente público, justamente levando em consideração o consequencialismo daquilo, porque, eventualmente, o provimento judicial ele vai atender um número mínimo de pessoas, ou único, e a política pública, da forma como vinha sendo implementada pelo poder público, teria, talvez, um alargamento maior no seu escopo. Então, assim, sempre há o dilema, né? Como conseguir compatibilizar esse livre acesso ao judiciário e a possibilidade do judiciário livremente, assim, decidir da análise consequencialista que muitas vezes está distrita ao gestor público. Em 30 segundos. Claro que eu teria que fazer mais uma palestra sobre isso, que eu já fiz, inclusive. Eu tenho escrito sobre esse assunto bastante, e a resposta para isso se chama processo coletivo estrutural, que é a ideia da gente tentar processar esses casos, não do ponto de vista individual, mas do ponto de vista da reestruturação da política pública. Esse é o assunto sobre o qual eu mais tenho falado hoje para os processualistas nos eventos de processo, processo coletivo estrutural, teoria e prática. Nós temos bons exemplos teóricos, eu trago no livro, e também temos bons exemplos práticos no Brasil sobre processo coletivo estrutural. Então, há um caminho muito difícil, não é simples, mas há um caminho que precisa ser percorrido. Se a gente continuar nessa lógica de processo individual, nós não vamos chegar em absolutamente lugar nenhum com essa judicialização do varejo das políticas públicas, como vem sendo feito até agora. Muito obrigado, professor Edilson Vitorelli. Passo agora a palavra ao professor Marcílio Franca para fazer a sua exposição. Muito obrigado, presidente Stephenson. É uma satisfação participar desse painel. E a minha primeira palavra seria de agradecimento à organização, presidente Fábio, presidente Benquerê, conselheiro Bonilha, das instituições que promovem essa conferência, por terem me convidado e me dado essa oportunidade de falar de um tema ao qual eu venho me dedicando nos últimos anos e que é uma das minhas paixões. Simultaneamente, o elastecimento, o alargamento da competência dos tribunais de contas para alcançar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, mas também a minha paixão por obras de arte, aliás, que eu divido com o conselheiro Arnóbio Viana, também outro presidente, meu presidente, aqui, muito obrigado, conselheiro Arnóbio, e saudando o conselheiro Arnóbio Viana, eu estendo aqui o meu bom dia às senhoras e senhores presentes, membros dos tribunais de contas, colegas procuradores, auditores substitutos de conselheiros. Bom, como eu disse, a minha proposta nessa manhã é exatamente tratar desse tema, o patrimônio cultural como patrimônio público. Essa visão que o patrimônio cultural é algo supérfluo, exótico. As pessoas devem estar preocupadas com saúde, educação. Por que estariam preocupadas com a igreja barroca em Minas Gerais, com a arquitetura contemporânea ali da Pampulha, etc. A minha conversa, então, gira em torno desse tema. Bom, durante muito tempo se pensou que o direito era exercido basicamente através de palavras. Esse senhor, professor Charles Alan Wright, um constitucionalista americano, chegou mesmo a dizer que a única ferramenta profissional do jurista era a palavra. Nós, os juristas, segundo o professor Wright,
temos esse cacoete de lidar o tempo todo com a palavra escrita. Nós trabalhamos com papéis, redigimos contratos, pareceres, sentenças, decisões em geral, aconselhamos através de notas jurídicas, notas legais. Mas será mesmo? Será que nós, os juristas, só nos preocupamos com a palavra escrita, com o texto? Durante muito tempo se disse que o direito era ciência da palavra, Textwissenschaft, ciência textual. Bom, as evidências concretas, porém, ao longo da história, mostram que não. O professor Charles Wright estava enganado. Durante muito tempo, nós, os juristas, também nos preocupamos com a imagem. Não é à toa que, em 1566, um pintor italiano chamado Giuseppe Arcimboldo faz esse retrato de um jurista ou um advogado, o título não tem muita certeza, em que ele retrata aqui o coração, o corpo do seu advogado, do seu jurista, formado de papéis, de notas, de livros. Chama a atenção esse fato. Não vou nem falar da cara de frango assado, de peixe, ali em cima, o corpo de livros, mas é um paradoxo justamente o fato de que, para falar que os juristas lidavam com os livros, as letras escritas, ele não tenha se valido de letras, de caneta, de lápis, tenha se valido de pincel. Bom, ao contrário, portanto, do que disse o professor Wright, durante muito tempo na história, os juristas se valeram da imagem para estudar e aprender, para ensinar. Isso aqui é o Espelho da Saxônia, uma das primeiras codificações de direito civil e penal da Alemanha medieval. Chama a atenção aqui exatamente o fato de que, ao lado do texto da codificação, o manuscrito traz também imagens, o que equivaleria hoje a uma história em quadrinhos, digamos, que traduz em imagem aquilo que diz a codificação. Como se faz um casamento, como se celebra um contrato, o que é a tradição de uma mercadoria. Tudo isso, portanto, numa época em que campeava o analfabetismo, era muito útil e muito didático. Durante muito tempo, portanto, nós, os juristas, utilizamos do pincel, da cor, do desenho, para transmitir e estudar os nossos conteúdos. Não é à toa também que, ao longo da Idade Média, juristas, grandes professores de direito, como o velho Bartolo de Sansonferrato, tenham se dedicado simultaneamente ao estudo do direito e do desenho, da arte, etc. Bartolo de Sansonferrato é um dos maiores nomes do direito civil de todos os tempos. Quando eu era estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Paraíba, aí pelo Mesozoico, Paleozoico, alguém dizia que você não é bom civilista se não é bom bartolista. E esse mesmo civilista, chamado Bartolo de Sansonferrato, ao mesmo tempo que se dedicava ao estudo de comentários do direito romano, do direito civil romano, do direito privado romano, também escrevia um primeiro tratado conhecido sobre insígnias, sobre brasões, sobre genealogia, sobre heráldica, o que é que significa as cores nos brasões, etc. É justamente essa proximidade esquecida durante todo o século XIX, todo o século XX, entre imagem e direito, artes e direito, que muito antes, como eu disse, na Idade Média, na Europa, deu origem a joias, como, por exemplo, essa justiça aqui, de Etienne Deleur, que, em vez de segurar uma balança, uma espada ou um código, segura um violão, um instrumento de cordas. Ou esse primeiro violoncelo, um dos primeiros violoncelos conhecidos, o violoncelo Il Re, o Rei, feito em Cremona por Andrea Amati, um contemporâneo de Stradivarius, que ele decorado com uma imagem da justiça. Ele podia ter decorado com uma deusa da música, qualquer instrumento musical. Não, decora exatamente com uma deusa da música. Tudo isso assinala, portanto,
essas relações antigas entre arte, desenho, imagem e direito, e que hoje em dia parecem, então, esquecidas. Mais uma imagem aqui da biblioteca do monastério de São João Evangelista, em Parma, no norte da Itália, em que se vê a deusa da justiça rodeada de instrumentos musicais. Isso fica num afresco no teto da biblioteca. Não são livros, espada, balança. A decoração da justiça são instrumentos musicais. Por que isso? Por conta dessa velha e tradicional proximidade entre a palavra escrita e a palavra desenhada no mundo do direito. E não pensem vocês que eu estou falando só de velharias medievais. Isso não interessa mais hoje em dia. Não. Essa é uma obra de arte que enfeita, que se coloca no saguão de entrada do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em Karlsruhe, na Alemanha. O equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal em Karlsruhe, na Alemanha. E é uma alegoria da justiça. A justiça, portanto, se move dentro dessa estrutura chamada Estado de Direito. E se a justiça tenta sair dessa estrutura, ou deforma o Estado de Direito, ou se deforma a si mesmo. Por trás da justiça, um grande painel com as cores da Revolução Francesa, vermelho, azul e branco, que servem de horizonte de liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, essa proximidade entre o visual e o escrito continua a estar presente ainda hoje em muitos tribunais. Posso falar que no meu tribunal há inúmeras obras de arte espalhadas pelos corredores, na frente do tribunal, uma belíssima obra, assim como em vários dos tribunais aqui representados, como essa obra também interessante de Brigitte Naon, chamada Equilíbrio. Em vez de optar pela velha alegoria da justiça, da senhora com venda ou de olhos abertos, mas de espada e balança em mão, a alegoria trata do equilíbrio e da esfera, que é uma forma geométrica muito perfeita. Portanto, a justiça, o direito, as artes, o patrimônio cultural, eles sempre dialogaram ao longo da história. Não só na arte mais ortodoxa, mas também numa maneira mais heterodoxa de se manifestar. Isso aqui é uma instalação. Isso aqui é uma instalação muito curiosa em que um advogado e artista plástico chamado Olivier Benzima colocou num canto de parede, numa esquina qualquer, as páginas do Código Civil alemão. E a cada referência de cada parágrafo, de cada inciso, ele ligava com a linha vermelha de tricô, e deu origem a essa instalação em rede, onde estava lá, conforme o artigo 3º, parágrafo tal, ele colocava uma linha e deu origem a essa bela instalação, chamada de Rede do Código Civil Alemão. Bom, o que os nossos tribunais fazem hoje, em termos de tradução visual dos nossos sistemas, das nossas decisões, das avaliações das políticas públicas em gráficos, é mais ou menos isso aqui que vem sendo feito desde a Idade Média, no direito e nas artes. É tanto que esse professor francês, chamado Edmond Picard, muito antes do velho professor Hans Kelsen falar numa teoria pura do direito, ele publica em 1929, é isso mesmo a data? 1908, ele publica esse livro, O Direito Puro, em que ele defende a ideia de que não há direito sem uma estética. Nullum ius sine estética. O direito ele dialoga, ele se interpenetra com a estética.
o direito a sempre algo visual no direito. Não é à toa que nós, do direito, temos um código de vestir, um código, algumas cortes têm suas togas, suas bancadas, há todo um protocolo. O tribunal de júri é muito protocolar, no sentido de quem entra, quem sai, onde senta, quem levanta, quem... Certo? Pois bem, todo direito pressupõe uma estética. Essa visualidade do direito e da justiça compõe aquilo que esse professor velhinho italiano, chamado Rodolfo Sacco, vem chamando nos últimos 50 anos de o direito mudo. Aquele direito que, apesar de não estar escrito de maneira óbvia, em códigos e tal, mas ele é tão forte que nos diz sempre muita coisa. A cor da justiça, o vermelho do bacharel em direito, o vermelho, tudo isso tem sempre algo a nos dizer. É essa dimensão não escrita do direito que significa muito para nós e que nós precisamos estar atentos para ouvi-la. Dessa interseção entre a arte e o direito, vem tomando corpo, nos últimos anos, dois ramos do direito, peculiares, distintos, mas importantes. O direito do patrimônio cultural e o direito da arte. Qual é a diferença entre esses dois ramos do direito? O direito do patrimônio cultural cuida daquilo que tem uma referência social, um poder, uma significação, dá um ligame, uma aproximação entre as pessoas. O que é que faz de um paranaense um paranaense? Talvez o sentimento de pertencimento às cataratas do Iguaçu. O que é que faz do paraibano um paraibano? O que é que faz de um areiense, município na Paraíba, Areia, um areiense? O que é que faz de um brasileiro um brasileiro? Tudo isso pode ser respondido, entre outras coisas, pelo patrimônio cultural. Essa significação. Normalmente, quando eu falo em patrimônio cultural, eu falo de algo pouco mais antigo e que já tem essa relevância social. Ao contrário, o direito da arte também cuida de obras de arte, esculturas, só que não necessariamente, por serem mais jovens, não necessariamente tem já esse ligame, essa força de aproximação das pessoas. Um exemplo concreto talvez ajude a entender essa diferença. Um quadro de um pintor paranaense do século XIX, colocado num museu lá em Curitiba, pode ser, de fato, um patrimônio cultural do Estado, sobretudo se for tombado. Mas um quadro encomendado recentemente pelo governador para encenar, talvez, um momento histórico do Estado, agora, e colocado no Palácio do Governo, ainda não tem essa relevância histórica, mas já é, por ser uma obra de arte, alvo do direito da arte. Uma obra contemporânea pode ser alvo do direito da arte, não necessariamente do patrimônio cultural, mas ambas as áreas do direito, direito da arte, direito do patrimônio cultural, elas se interrelacionam com as competências dos tribunais de contas. É uma pena que nós, no Brasil, ainda não tenhamos algo parecido como todos os países da Europa, que é um código dos bens culturais. A nossa legislação sobre bens culturais ainda é esparsa, dividida em leis muito antigas, pontuais, e não tem, algumas mais recentes, obviamente, como o Estatuto dos Museus, mas ainda não tem uma sistematização. Aliás, esse é um problema que se repete praticamente em todos os países da América do Sul. Não há uma sistematização, um código do patrimônio cultural. Isso começa, esse elastecimento das competências dos tribunais de contas, que parece algo novo, algo revolucionário, inovador, não tem nada de novo. É algo velho. Em 1309, a primeira Constituição, com esse formato mais ou menos que se concebe hoje,
é aprovada na Itália com o nome de Constituto Senese. É a Constituição da cidade-estado de Siena, na Toscana, em 1309. E lá está que a primeira obrigação de quem governa deve ser incluir no seu coração, maximamente, a obrigação de garantir a beleza da cidade. A primeira e principal obrigação do bom governante deve ser com a beleza da cidade. Ora, me permita aqui, professor Edilson, de dizer que, à luz do Constituto Senese de 1309, o arco deve ser, lá de Mocotó, não, como era o nome? Macuco, deve ser construído. O arco deve sim ser construído para embelezar a cidade, orgulhar o macuquense dali, favorecer a construção local. Portanto, e aqui eu faço essa ligação entre a dimensão estética da juridicidade, de que falei antes, e esse artigo inicial do Constituto Senese sobre a obrigação do gestor público sobre a beleza da cidade. Pois bem, essa obrigação do bom governo com a beleza da cidade leva a coisas interessantes, bastante atuais. Isso é um episódio da vida real. A Prefeitura de Nova York, nos anos 70, resolve fazer uma licitação para contratar uma obra de arte para colocar numa praça no meio de Manhattan. É feita a licitação regular, vence a obra um famoso artista americano, naquela altura já consagrado, chamado Richard Serra, com uma obra chamada Tilted Arch. A obra era essa. Um grande muro de ferro, cor de ferrugem, alto 3 metros, instalado no centro da praça em Manhattan. Do final dos anos 70 até 1985, mais ou menos, uma polêmica infernal toma conta da imprensa local. Aquela escultura era feia. Aquela escultura deixou a praça escura, modificou a circulação do vento, aquela praça que era tranquila virou um centro agora de drogados que iam ali para a sombra do Tilted Arch atrair gente. Começou uma polêmica imensa para retirar o Tilted Arch, pelo qual a prefeitura tinha pago uma boa soma de dólares para tirar dali. Finalmente, o prefeito seguinte tira a obra de arte, atendendo aos apelos da mídia e da população. E o Richard Serra processa a prefeitura por censura estética. Processa a prefeitura por censura estética. O processo judicial corre todas as instâncias e lá em cima, na Suprema Corte, uma filigrana processual dá ganho de causa à prefeitura. No contrato celebrado entre Richard Serra e a prefeitura, não havia a obrigação de que a obra só poderia ser instalada naquela praça em Manhattan. E a prefeitura havia instalado a obra num porão, protegendo-a do público. Continua hoje até lá a obra. Portanto, essas questões sobre a estética do espaço público são polêmicas, sempre geram polêmicas. Se eu perguntar aqui se há estátuas feias nas suas cidades, certamente vocês vão me dar mais de um exemplo. João Pessoa é famosa por ter um conjunto de belas, diga-se de passagem, estátuas, obras públicas nas suas praças, mas que o nome popular é terrível. O Infeliz das Costa Oca, o Anjo do Inferno, o Porteiro do Inferno, e assim sucessivamente. São belas obras, todas elas de artistas consagrados, mas que a opinião popular não consagrou. Uma outra questão, além dessa da licitação e do contrato, outra questão prática, que também envolve aqui um especial interesse do poder público. Belo dia, um superintendente do INSS descobre
um quadro de Picasso perdido no almoxarifado do INSS. E aquilo vira uma reportagem da capa da Folha de São Paulo. Para completar, a INSS encontra, por acaso, obra de Picasso. E está lá a imagem na capa da Folha de São Paulo. Isso deve ser de 2004. No ano seguinte, 2005, a sede do INSS em Brasília tem um incêndio calamitoso, e há um bombeiro, inclusive, que arrisca sua vida para retornar ao prédio em chamas, para salvar o Picasso do INSS. E sai e é ovacionado. Só que uma imagem, uma simples olhadela aqui, vê que esse Picasso do INSS não tem nada de Picasso do INSS. Isso é uma reprodução em papel que você compra em qualquer lojinha de museu de uma obra de Picasso que não é dessa cor, isso é preto e branco. A Mulher de Rosa é bem menor, a olho nu, no jornal você já vê que isso foi alguém que deu indação em pagamento de alguma dívida tributária ao INSS. Não se sabe quem avaliou, quem recebeu, quem deu. Segundo a nota divulgada à imprensa, isso foi recebido aí pelos anos 50, 60, e desde então está no acervo, digamos assim, do INSS, e que poderia ter custado a vida de um bombeiro. O incêndio do Museu Nacional há poucas semanas é outro exemplo de questão que nos toca o Tribunal de Contas. A ausência de uma política de seguros, o fato, aliás, permito-me aqui só uma nota de rodapé, para pouco depois do incêndio do Museu Nacional, houve o Museu da Notre Dame, e não sei se todos repararam que o cuidado, o protocolo de segurança na Notre Dame era tão grande que havia uma ordem de precedência de retirada das obras de dentro da Notre Dame. Não era pegar o que você conseguia. Você pegava primeiro o que tinha mais valor e depois é que ia tirando o que tinha menos valor. É esse tipo de cuidado, portanto, que os nossos museus não têm. A grande parte dos nossos museus. E por que eu estou dizendo isso tudo? Por que me preocupa essa atribuição dos tribunais de contas em todas essas áreas? Porque nos últimos tempos, o Brasil tem sido caracterizado duplamente como um país fonte e um país destinatário de obras de arte, para o bem e para o mal. O Brasil é um país fonte, porque produz muita obra de arte. Pintores brasileiros de antes e de hoje são muito valorizados no exterior. O Brasil é alvo de muito roubo de obra de arte. E, segundo lugar, nós somos um país de destino. Nossos colecionadores, com muita discrição, são potentes no mercado internacional. Nós consumimos muita obra de arte. E nós também recebemos muita obra de arte, alvo de crime, de criminalidade. Portanto, tanto no sentido positivo quanto negativo, nós merecemos uma atenção maior. Tanto é assim que, segundo a Interpol, os crimes com obras de arte, o roubo de obras de arte nas Américas são importantíssimos, porque grande parte vai para a Europa e grande parte fica aqui na América. Obviamente, não como os outros, mas segundo dados da Interpol, muito do que é roubado aqui ou vai abastecer a Europa ou fica aqui no próprio continente americano. Mais um dado que extraio dos bancos de dados da Interpol. O Brasil está aqui, é o 25º país com maior número de roubos de obras de arte e antiguidade. Roubo de obras de arte e antiguidade pode ser o roubo daquele Picasso que você tem na sua sala de jantar, mas pode ser também de um museu público, um documento histórico num arquivo público, um mapa numa biblioteca pública, exatamente o conceito de patrimônio cultural. Na lista dos 10 maiores roubos de obras de arte de todos os tempos, segundo o FBI, o Brasil aparece aqui no 10º lugar. Isso não deve ser esquecido.
O Brasil, em 2006, foi alvo de um roubo pitoresco no Museu Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, onde levaram um Picasso, um Dalí, um Matisse e um Monet. Em pleno sábado de carnaval, bandidos invadem esse museu, que era uma casa privada modernista ali no alto aquele bairro do Rio que fica no alto, Santa Teresa, exatamente, no alto de Santa Teresa, e levam, no sábado de carnaval, rendem os guardas, arrancam nas paredes e saem com os quadros na mão, fantasiados de colecionadores, no meio de um bloco de carnaval, com um Picasso, um Dalí, um Matisse e um Monet em cima do braço. Inacreditável. Bom, o Conselho Internacional de Museus, para auxiliar guardas em aduana, fiscais da alfândega, polícias federais, etc., de todo o continente, aliás, do mundo inteiro, eles fazem, esse Conselho Internacional de Museus, eles divulgam umas cartilhas periódicas com listas de bens culturais roubados. Aqui há uma só de bens de origem latino-americana, e aparece uma série de urnas funerárias de índios da região amazônica, imagens religiosas sacras, coloniais, fósseis, tudo isso roubado, quer de museus, quer de coleções brasileiras, quer de coleções nacionais, obviamente, diante daquele panorama de falta de seguro, falta de pessoal, falta de estrutura, etc. E esse roubo nos importa também por uma questão de segurança. São essas peças, fósseis, urnas indígenas, quadros, que vão alimentar a lavagem internacional de dinheiro do terrorismo, do tráfico de armas, da corrupção. Vocês certamente devem ter acompanhado o fato de que inúmeras apreensões da Polícia Federal ocorreram no âmbito da Lava Jato em obras de arte. Aqui um exemplo interessante, já que a gente está na fronteira. Há cerca de 2 anos, em junho de 2017, uma casa de leilões em Montevidéu, Zorilha Leilões, vendia peças de antiguidades vindas do Egito, do Oriente Médio, etc., de origem roubada, de origem ilícita, certamente para fazer fundos, para fazer caixa para organizações criminosas. A Interpol apreendeu as peças, desmantelou todo o esquema. Portanto, isso está mais próximo do que a gente imagina da gente. Além do mais, tudo isso que eu tenho dito parte do pressuposto de que perder o passado é também matar o futuro. Essa é uma foto interessante de senhoras bibliotecárias da Biblioteca Nacional, apenas com o que foi recuperado num único dia de obras roubadas da Biblioteca Nacional por um sujeito chamado Laércio, que nos últimos 20 anos vinha frequentando a Biblioteca Nacional e roubando e vendendo a preços elevadíssimos tesouros nossos da Biblioteca Nacional. Durante o saidão do Dia da Criança, o Laércio escapou da penitenciária onde estava preso e foi recapturado 2 ou 3 dias atrás. Tudo isso aqui foi apenas uma das capturas do que ele roubou numa única vez da Biblioteca Nacional. Nos últimos anos eu tenho me dedicado, na busca de paradigmas, parâmetros para essa atuação, contactar colegas de outros tribunais de contas para ver a sua atuação nesse âmbito de proteção do patrimônio cultural. E tenho ido, por exemplo, tenho recorrido aos colegas do Tribunal de Contas francês, do Tribunal de Contas de Portugal, Tribunal de Contas da Itália, e tenho encontrado decisões, procedimentos, metodologias interessantíssimas na fiscalização dessa seara do mercado cultural, de museus, de fundos culturais, etc. Aqui no Brasil,
registre-se a um belíssimo precedente do Tribunal de Contas de Pernambuco, que há alguns anos atrás fez uma auditoria sobre o estado de conservação do patrimônio histórico. Esse relatório dessa auditoria está divulgado na internet, de fácil acesso, mas, como eu disse, essa questão do patrimônio, do estado de conservação do patrimônio histórico, ele é apenas um dos muitos pontos que dizem respeito a essa atribuição. Há muitos outros, e eu queria chamar a atenção dos senhores aqui. As políticas de aquisições dos museus. Por que um museu público, um museu estadual, um museu federal, no caso do TCU, compra a obra tal e não compra a obra de fulano? Há preconceito nessas aquisições? Todo museu deve ter, segundo o Estatuto dos Museus, uma política clara de aquisições. A questão das encomendas públicas. Uma obra, uma escultura para enfeitar uma praça, o quadro de um presidente do Tribunal de Justiça, de um reitor. Como é que podem ser feitas a aquisição de um quadro para um determinado museu, um determinado centro cultural? O mecenato público, os fundos culturais, a Lei Rouanet, tudo isso já é fiscalizado, como eu disse, nos tribunais de contas da Itália, da França e de Portugal. As escavações ilegais. Há determinados lugares no país que onde você cavar, Sousa, na Paraíba, no Piauí também, onde você cavar, você vai achar um fóssil, vai achar uma urna indígena. A tecnologia aí de drones e tal, de satélite, pode ser útil para a manutenção do status quo dessas escavações. A questão da dação em pagamento, como eu mencionei aqui, do Picasso do INSS. Quanto vale? Quem avalia? Por quanto recebeu? Quem fez a peritagem? Tudo isso. O exercício do direito de preempção. Nossas normas, apesar de antigas, elas prevêem que, em caso de um leilão, em caso de venda, o governo ele tem o direito de exercer a preferência na aquisição pelo mesmo preço do adquirente. A questão dos seguros. Não há uma política nacional de securitização, de asseguração dos museus, das coleções públicas. Temos que incentivar isso. O estado de conservação, que foi o alvo do trabalho espetacular do Tribunal de Contas de Pernambuco. Finalmente, o próprio Estatuto dos Museus, o cumprimento desse Estatuto dos Museus. Segundo o Estatuto dos Museus, coleções públicas e privadas que têm acesso público têm que obedecer determinadas regras de segurança, de acessibilidade. Isso deve ser cobrado. Como eu disse no começo dessa conferência, não é de hoje, é de 1309, que gestores públicos são vistos como tendo também maximamente a preocupação de ter no coração a beleza da cidade. Seja por razões de embelezamento, de alegria dos forasteiros, etc., etc. E aqui eu pergunto, talvez esse seja o ponto mais polêmico dessa intervenção. Há ou não há um direito do cidadão à beleza? De ter uma cidade bonita, de ter uma universidade bonita, há ou não há? Segundo esses dois professores italianos, Michele Agnes e Vittorio Sgarbi, num livro chamado A Constituição e a Beleza, eles defendem que sim, há esse direito à beleza. A beleza aqui, não obviamente no sentido mais pessoal e individual. Eu já começo aqui alguém rir para ver, não, eu pelo menos vou entrar com a petição, porque eu já vi que eu não fui agraciado com esse direito à beleza. Não é dessa beleza que eu estou falando aqui. Eu também não sei o que é dignidade da pessoa humana, nem por isso eu deixo de defender que há, sim, uma dignidade da pessoa humana. Eu não sei para que serve um bebê. Meu filho, meu garoto, eu não sei para que serve um bebê. Dá trabalho, é custoso, nem por isso eu gosto do meu bebê, certo? Não há um para quê. Aqui o direito fundamental à beleza ultrapassa essa dimensão de singularidade e talvez alcance essa belíssima iniciativa dessas duas moças
que criaram uma ONG, salão de beleza, chamado Joséphine. Uma ONG na França que oferece maquiagem, corte de cabelo a imigrantes que assim podem concorrer em pé de igualdade no mercado de trabalho. Talvez seja isso, não sei. Bom, termino aqui com 2 observações. Primeiro, tudo que eu disse aqui, mais ou menos, está sistematizado nesse artigozinho de 2 ou 3 laudas, Cartografia Exploratória do Direito da Arte no Brasil, onde você tem uma relação de 20, 25 livros que tratam desses temas, para quem se interessar em aprofundar o conhecimento. Segundo, em nome do presidente Arnóbio e em meu nome, eu gostaria de convidar a todos aqui para, em maio do próximo ano, nos vermos em João Pessoa, na 2ª edição da Conferência Brasileira de Direito e Arte. A primeira edição, como uma boa Bienal de Arte, aconteceu em 2018. 2020 acontece a 2ª edição. Esses e outros temas desse casamento entre o jurídico e o artístico na esfera do patrimônio público, patrimônio cultural como patrimônio público, serão os temas da conferência, 2ª Conferência Brasileira de Direito e Arte. Muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns, doutor Marcílio Franca, nos brindou com uma excelente reflexão de como o direito, a abordagem do direito pode ser ampla e como também a própria atuação do controle externo pode ser ampla, né? Quando trata do direito e arte, direito e patrimônio cultural, nós normalmente estamos adstritos ali a aspectos econômicos, contábeis, e agora se revela para nós aí um novo horizonte de atuação. Parabéns, doutor Marcílio. Eu pergunto se alguém da plateia deseja fazer alguma observação, alguma pergunta. Se não há nenhuma pergunta, o momento é de agradecer a organização do evento, na pessoa do presidente Fábio Túlio Nogueira, e dizer também da nossa especial felicidade de ver aqui reunidos tantos procuradores de contas, aqui também prestigiando o evento. Para nós é uma felicidade muito grande quando temos essa certeza da comunhão de desígnios, da atuação em conjunto, da atuação parceira entre os demais, todos os atores do controle externo. Então, agradecendo a presença de todos, damos por encerrada essa primeira parte e temos a segunda parte à tarde. Obrigada, procurador e os palestrantes. Em nome dos realizadores do Congresso, gostaríamos de repassar uma lembrança deste primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Ao procurador Stephenson, aos palestrantes Marcílio, doutor Marcílio e doutor Edilson, que abrilhantaram os trabalhos desta manhã. Lembrando aos participantes que retornamos, então, às 14 horas. Obrigada e até lá.